Caros alunos, estamos na disciplina Cabeamento e iniciando a aula de revisão que vai tratar das aulas de 1 até 5. Nessas aulas, nós tivemos a aula 1, que tratou de introdução ao cabeamento de redes. Nela, nós vimos o histórico das redes, dos sistemas estruturados. Nós diferenciamos ainda os termos infraestrutura física e infraestrutura lógica. Fizemos ainda a classificação do cabeamento, definindo os modelos de cabeamento não estruturado, genérico, total e cabeamento estruturado. Nós vimos no histórico das redes que, inicialmente, a troca de informações entre dispositivos, lá no início da computação, para a troca de dados de um dispositivo para outro, utilizava mídias magnéticas que armazenavam esses dados e iam de um ponto para outro, até que surgem as redes. Bom, outro termo bastante interessante é o que se refere à infraestrutura lógica. Ela define como os dados vão trafegar. Normalmente nós vamos ter diagramas simplificados, como esse que aparece na nossa imagem, em que nós temos um roteador distribuindo para 2 switches e os dispositivos ali simbolizados. A gente coloca uma ou duas máquinas apenas simbolizando, mesmo sabendo que a nossa rede terá diversos dispositivos. Ela é definida, a arquitetura de aplicação, cliente-servidor, ponto a ponto, como os dados serão tratados, mas com uma visão bastante geral. Quando eu trato do assunto infraestrutura física, no entanto, eu estou falando da distribuição do cabeamento no espaço, as conexões, os dutos, as passagens, os tipos de cabo empregados. Nós estudamos as principais topologias de rede, mídias de transmissão, os equipamentos que são usados na interligação, a arquitetura de conexões dentro da sua rede e a ligação com outras redes. Vimos os sistemas estruturados, como eles representam a rede física, que é capaz de suportar sinais de voz, dados, imagens e controles. Até que os sistemas estruturados surgiram, a ideia era de que a rede servia apenas para troca de informações entre computadores. Ao longo do tempo, a rede estruturada aparece para integrar diversos outros sistemas que são usuais no ambiente atual. Numa rede estruturada, nós podemos dizer que há a melhor relação custo-benefício entre o que se gasta como investimento para manter aquela estrutura de rede e o benefício que ela vai oferecer como vantagem estratégica, desempenho e etc. Vimos os setores da infraestrutura, que estão divididos em área de trabalho, que é onde ficam os seus usuários, a entrada da edificação, que é o ponto de onde chegam as conexões que vão convergir para outras redes e vão conectar a nossa rede interna, as salas de telecomunicações, onde ficam os equipamentos que vão se ligar a outras redes, e a sala de equipamentos, onde nós teremos os ativos da nossa rede. Vimos as classificações do cabeamento, o não estruturado, onde a rede vai crescendo de forma não definida. Vimos o cabeamento genérico, que obedece a algumas normas atuais, mas ele vai sendo também construído conforme a necessidade vai aparecendo. O cabeamento total, que é um tipo de cabeamento feito em estruturas novas, em que se coloca muitos pontos e que se supõe que não é o usuário que deve definir a posição dos pontos. Os pontos são pré-definidos, eu coloco muitos pontos e os usuários se movem ocupando aquela organização. Já no cabeamento estruturado, eu tenho todo um conjunto de normas para manter a rede de maneira organizada e ainda assim, no projeto, é levado em consideração, sim,
como será utilizada aquela rede, ver a posição dos usuários, eu já defino os pontos baseado na ocupação daquele espaço físico. Na aula 2, nós vimos um software, que poderia ser qualquer outro, mas nós vimos, na verdade, o Microsoft Visio. As nossas aulas foram baseadas no modelo 2013, em que nós pudemos visualizar como realizar tarefas usando aquela ferramenta e quais as vantagens que ela poderia oferecer com as suas funcionalidades, a sua integração com o pacote Office e as vantagens que nós temos de criar diagramas de rede física que vão facilitar bastante a nossa vida para identificar os principais pontos da nossa rede, e destacamos ainda algumas ideias interessantes de você fazer a planta da sua residência, colocar o mobiliário, porque é muito mais fácil você arrastar objetos com o mouse do que pegar um objeto pesado e verificar que ele não cabe em determinado espaço. Na aula 3, nós vimos a parte física e específica das redes. Trabalhamos e visualizamos os cabos metálicos e os cabos de par trançado. Nós vimos os cabos metálicos, coaxiais e de par trançado empregados no cabeamento de rede e destacamos ainda a parte de conexão desses cabos. Tratamos das interferências a que estão sujeitos os cabos metálicos quando são posicionados dentro da área de influência de um determinado campo eletromagnético. Nós vimos os principais meios de transmissão, os fios de cobre, as fibras, rádio, satélites, micro-ondas, infravermelho, laser. Nesta aula, o nosso foco principal foram os fios de cobre, que podem ser os cabos coaxiais ou os cabos de par trançado. Nós vimos os cabos coaxiais, que tem um núcleo de cobre cercado por isolante, uma blindagem metálica e uma cobertura externa. Hoje, nós destacamos ainda que os cabos coaxiais já não são tão utilizados, ou quase não são utilizados, nas instalações de redes locais. Hoje, os cabos de par trançado são os mais utilizados. Mas, nas distribuições de conexões dentro das áreas metropolitanas, ele é largamente empregado. Ele não está dentro das redes locais, mas está na integração entre redes locais, principalmente nas residenciais. Os cabos de par trançado, que são os mais utilizados, suas principais vantagens em comparação, por exemplo, com o coaxial, é o menor custo e a maior facilidade de instalação e manutenção. E a desvantagem é a menor resistência à interferência e ao ruído elétrico. Por conta dessa desvantagem, eu vou ter vários tipos diferentes de cabo de par trançado que vão oferecer níveis de blindagem que vão reduzir esse efeito das interferências e ruídos elétricos. Vimos a distribuição de cores, que nem chega a ser um fator tão importante, mas que nós devemos entender que nós temos dois padrões de cores, o padrão 568A, que foi o primeiro padrão, uma proposta de distribuição das cores. Depois foi criado um novo padrão, ANSI ATIA 568B, que tinha uma série de fatores envolvidos, a integração das redes de fibra ótica, por exemplo, no padrão 568B, e para definir, para caracterizar que aquele cabeamento já se referia às novas regras, foi criado um novo conjunto de cores, uma nova proposta de conjunto de cores. Mas, em tese, os padrões 568A e B, em relação às cores dos cabos, mudou apenas a cor. A qualificação, a qualidade das ligações não teve variação. Mudou a cor para que eu pudesse, olhando para o conector, identificar que todo o meu cabeamento foi feito em cima da norma 568A ou da 568B. Na aula 4, nós vimos fibras óticas e rede sem fio, que são a complementação das conexões, dos canais que utilizamos nas nossas redes, né?
Nessa aula nós estudamos cabos de fibra ótica abordando os conceitos das ondas de luz, propagação e alguns conceitos físicos referentes à ótica. Vimos ainda os tipos de fibra e os equipamentos empregados nesses canais com fibra ótica. Finalizamos falando de apenas algumas necessidades de adaptação da infraestrutura para dar suporte às redes sem fio. Claro que redes sem fio são um fator muito importante de estudo. Dentro das redes, cada vez mais, nós temos dentro da nossa infraestrutura equipamentos sem fio, só que dentro do conjunto do nosso estudo, rede sem fio merece ter uma disciplina exclusiva para detalhamento muito específico do seu funcionamento. Nessa aula nós vimos apenas necessidades de adaptação da infraestrutura para que possa dar suporte aos equipamentos da rede sem fio. Nós vimos o formato de uma fibra ótica, que vai ter um revestimento principal, uma casca e um núcleo por onde vai fluir a luz dentro desse cabo. O revestimento ele tem que ser bastante resistente, porque o núcleo, que é por onde efetivamente eu tenho a fibra ótica, ele é muito frágil e muito sensível, ele precisa ter um revestimento bastante resistente, com bastante capacidade física. E a casca vai servir para uma proteção mais próxima da fibra e vai servir também para a reflexão da luz ali dentro. Nós vimos algumas propriedades das ondas de luz, que são a reflexão. A onda luminosa se choca com uma superfície e se reflete. A vibração, nós vimos que os sinais luminosos, na verdade, são ondas em determinada frequência, ondas em alta frequência, e que vão ter uma vibração. Vimos a refração, que se trata do desvio de uma onda, ela vem se propagando numa direção, e quando ela atravessa uma superfície com densidade diferente da que ela estava, ela tende a sofrer algum desvio. Isto é a refração. Vimos ainda a interferência, em que eu posso ter ondas se sobrepondo, e isso seria uma interferência que ocorre numa fibra ótica, e também vimos o fenômeno da difração, que é uma variação da frequência quando a luz atravessa um obstáculo que deixe um intervalo próximo do seu comprimento de onda. Lembro que nós vimos, inclusive, uma forma de nós visualizarmos esse fenômeno da difração é você juntar bem os seus dedos e olhar bem próximo. Você vai ver, quando você bota bem próximo do olho, seus dedos bem próximos ali, quase se juntando, você vai ver umas linhas verticais. Aquilo ali é um exemplo da difração. Vimos que as fibras podem ser de dois tipos, que podem ser monomodo, em que eu tenho apenas um sinal, uma faixa de frequência transmitida de uma vez, e podemos ter o multimodo, em que eu tenho várias faixas de frequência transmitindo através de uma fibra num determinado momento. Os componentes da transmissão ótica, em que eu tenho o meu transmissor ótico, tenho um receptor e o próprio cabo de fibra ótica. Nós vimos que esse transmissor ótico pode ser de LED ou de laser. São dois formatos diferentes, mas que são transmissores que recebem carga elétrica e produzem luz, cada um com sua capacidade, o laser com maior alcance, etc. E o LED muito mais simples de ser implementado, mais barato. O receptor ótico será um fotodiodo ou uma célula fotossensível que recebe luz e converte em sinal elétrico para dar continuidade àquele conteúdo sendo interpretado pelo computador. E os próprios cabos de fibra ótica completam a composição desse sistema de transmissão ótica. Nós completamos essa nossa visão falando de duas tecnologias simples que podem ser utilizadas como apoio e suporte às redes sem fio dentro do nosso cabeamento. A primeira dessas técnicas é o PoE, Power over Ethernet, que nos permite
ao posicionar um ponto de acesso, levar energia até aquele ponto, utilizando o próprio cabo de par trançado. É um tipo de tecnologia em que eu levo um cabo de par trançado que iria, teoricamente, conduzindo apenas sinais de dados, mas eu coloco uma caixa de conversão próximo do início e outra próxima do meu AP. Parte daqueles cabos de par trançado conduzem energia para a alimentação do meu ponto de acesso. É claro que eu não vou levar 110 volts, eu boto o conversor que alimenta o AP antes e aqui no meio eu levo uma parte da energia que vai alimentar aquele meu ponto de acesso. Essa é a tecnologia Power over Ethernet que hoje está se popularizando no mercado e os equipamentos que eram bastante caros hoje já estão mais baratos. A outra tecnologia é o WDS, Wireless Distribution System. É a distribuição de conexão entre pontos de acesso que tradicionalmente nas redes a integração entre os pontos de acesso é feita por cabo. E por vezes nos obrigam a levar um cabo de par trançado a determinados locais que são de difícil acesso. Eu vou ter que fazer uma passagem às vezes confusa, porque o ponto de acesso pode ser que a melhor posição para ele seja do outro lado do prédio, embaixo da marquise, no local protegido. Pode ser que em determinada circunstância isso aconteça. Se eu tiver que ligar um cabo naquele ponto que está num local externo de difícil acesso, eu vou ter muito trabalho para fazer isso. Hoje nós temos tecnologia e equipamentos que já começam a baratear bastante, em que eu posso fazer a integração entre os pontos de acesso usando essa tecnologia. O WDS, em que os pontos de acesso reservam uma parte dos seus canais de comunicação com seus clientes, reservam uma parte para um conectar com o outro. Aí, nesses casos, eu posso integrar apenas um dos equipamentos através de cabo, para ele se integrar a nossa rede como um todo, e todo o restante da ligação dos pontos de acesso da nossa infraestrutura será feita usando meios sem fio, que vai facilitar bastante a nossa distribuição, o nosso planejamento e a nossa ação em cima dessas redes sem fio. Dando sequência à nossa abordagem, nós vimos na aula de número 5 os sistemas estruturados. Nós vimos as partes que compõem um sistema estruturado e vimos generalidades do cabeamento estruturado. Vimos alguns aspectos relativos à segurança lógica e física do cabeamento e os padrões de desempenho e alcance dos meios típicos que são os meios que são usados tipicamente nas redes locais. Bom, vimos que os sistemas estruturados têm o propósito de compartilhar informações através dos canais de dados. Esse é o propósito das redes de computadores. As primeiras redes apresentavam apenas soluções proprietárias, vocês devem lembrar, poucas máquinas. Cada um dos dispositivos pensava em soluções específicas para os seus fabricantes. E nós tivemos uma evolução bastante grande a partir das padronizações. Nós podemos pensar que, comparando o modelo que nós tínhamos nas primeiras redes, em termos de desempenho e de capacidade, dá para a gente imaginar que a evolução que foi demorando e atualmente nós temos uma evolução muito maior, um intervalo menor entre inovações, o intervalo fica cada vez menor, nós podemos inferir até que o padrão que hoje é medido em gigabit para comunicação de dados possa se tornar algo obsoleto e quase ridiculamente simples daqui a alguns anos, quando nós tivermos um padrão muito maior de comunicação de dados. Quando a gente pensa que alguns anos atrás nós trafegávamos dados num disquete onde cabia 1 mega, 1.2 mega, nós pegávamos os dados de uma máquina para levar para outra,
1.2 mega num disquete é nada comparado a uma rede gigabit. Mais à frente, nós podemos inferir que nós teremos uma evolução bastante grande, que vai tornar uma rede gigabit algo obsoleto. O cabeamento estruturado, nós vimos que ele tem o objetivo de padronizar os diversos meios, cabos, conexões e métodos em instalações residenciais, prediais e industriais, para servir de base na infraestrutura dos serviços. Um dos objetivos secundários é a facilidade de adaptar-se ao crescimento constante do ponto de rede. Ele vai oferecer essa flexibilidade. Serviços, entre as suas premissas ainda está a definição de meios baseada na área atendida e não necessariamente na quantidade de usuários em determinado momento. Eu vou basear o meu planejamento na área que vai ser atendida, já que há a possibilidade da mobilidade de usuários dentro daquela área. Nós vimos alguns conceitos interessantes. O conceito entre ativos e passivos da rede. Os ativos são os dispositivos que processam sinais de comunicação de dados. Incluímos aí hubs, switches, roteadores, repetidores, modems, os pontos de acesso de rede sem fio, enfim, todos aqueles dispositivos por onde efetivamente há algum tipo de processamento dentro da nossa rede. Já os passivos se referem aos cabos por onde vai trafegar, que vão trafegar os dados enviados entre os ativos desta rede. A topologia da rede estruturada, ela é baseada nas normas 568A, ANSI ATIA 568A e na norma 606, e definem as áreas da nossa infraestrutura em cabeamento horizontal, vertical, áreas de trabalho, salas de telecom, salas de equipamento, entrada da edificação e painéis de distribuição. Lembrando de alguns detalhes. O cabeamento horizontal se refere às ligações dentro da rede local. É a ligação, normalmente, usando uma topologia em estrela com cabos de par trançado, esse é o padrão atual, é a distribuição das conexões da nossa rede local. Já o cabeamento vertical, muita gente é levada a achar que é a ligação que vai de um ponto para outro na vertical ou de um andar para outro num prédio, e não é necessariamente verdadeiro. O cabeamento vertical se refere a uma ideia do cabeamento lógico, o que liga a nossa rede local com outras redes, ou também chamado de backbone. É uma outra designação. O apelido que se dá para as redes é de backbone, é o que vai ligar as nossas redes internas com outras redes, que vão ligar até os locais onde tem a conexão com outras redes. Áreas de trabalho, é onde se encontram os usuários. As salas de telecomunicações, é onde se encontram os dispositivos de ligação com outras redes. Então eu poderia dizer que as salas de telecomunicações são uma das extremidades do backbone. Temos ainda as salas de equipamentos, onde ficam os principais ativos de rede da nossa LAN, onde ficam switches e etc., ficam localizados ali, claro, ficam os patch panels, que são as terminações de cabo. Temos a entrada da edificação, que é onde chegam as conexões físicas dos diversos concessionários de comunicação urbana, de comunicações metropolitanas. Chegam terminações de cabo que vão fazer a ligação da nossa rede com outras redes. E os painéis de distribuição, que é onde ficam os patch panels que vão ligar as áreas de trabalho, chegam aos painéis de distribuição e o painel de distribuição se liga com a sala de equipamentos. Bem, meus caros, essa nossa aula de revisão, ela teve uma visão de tentar oferecer a vocês apenas uma visão global
do conteúdo que foi visto nas aulas de 1 a 5. Em relação ao seu estudo para essas aulas de 1 a 5, a gente recomenda fortemente que vocês revejam a matéria. Não assistam apenas a aula de revisão, porque nesse curto intervalo de tempo não é possível nós vermos todos os detalhes. Aqui é só para você ter uma visão geral, se organizar, preparar o seu estudo e, principalmente, que você possa fazer o seu estudo baseado naquelas partes que você teve maior dificuldade de compreensão. Aquelas partes que você vai visualizar que é necessário fazer um trabalho de memorização, outros que você vai precisar exercitar aquele seu conhecimento. E vai aqui um conselho, eu já tenho algum tempo aí como professor, e vai um conselho para vocês estudarem. Pensem no seu aprendizado, tá? Pensem no seu aprendizado fazendo uma comparação com o esporte, em que muitas vezes você olha para um determinado atleta e o classifica como sendo alguém virtuoso, aquele cara que tem toda a capacidade. Vamos pensar no jogador de basquete, vou até citar um dos meus ídolos, que é Oscar Schmidt. Ele, obviamente, ele tinha a capacidade para jogar basquete, mas ele só atingiu o patamar de ser o melhor jogador de basquete no Brasil por causa da sua profunda dedicação. Todo mundo ia embora e ele continuava lá arremessando bolas. Mas o que isso tem a ver com o estudo? Cada um de nós tem uma capacidade mental de aprender que é muito grande. Mas se a gente não se dedicar e se a gente não fizer o esforço, ocupar o nosso tempo, ocupar a nossa cabeça com aquele conhecimento que precisa ser aprendido, de nada adianta. Então é necessário que cada um de nós tenha a dedicação e que estude e que se dedique e que pense com responsabilidade naqueles diversos conteúdos que precisa aprender. Se o aluno não estuda, provavelmente ele não vai ter um bom rendimento, não por incapacidade, e sim porque ele não dedicou parte da sua concentração ao seu aprendizado. Esse é o pequeno conselho que eu dou a cada um, que se dedique para ter o melhor aproveitamento possível, tá bom? Valeu, meus caros, até logo.